Bem-vindos a mais uma história inesquecível. Preparem-se para uma jornada cheia de emoção, aventura e lições que inspiram. Sente-se e vamos começar. No topo do arranha-céu corporativo, o escritório irradiava conquistas e domínio de Victor Almeida. Aos 38 anos, o magnata contemplava o horizonte de São Paulo pelas vidraças reflexivas. Sua imagem no vidro revelava um homem esguio, com fios pretos alinhados e pupilas escuras afiadas. Trajava um traje sob medida de alfaiataria europeia, porém sua expressão carregava uma rigidez profunda. Em suas palmas, um pacote anunciava uma herança, uma propriedade rural no coração do campo. Seus olhares varriam as páginas, enquanto recordações amargas do pretérito invadiam seu espírito. O noivado extenso que se desfez 3 anos antes o tornara cético em relação ao afeto, moldando-o em alguém gélido e isolado. Apenas mais um bem a gerenciar, refletiu, acomodando os arquivos em sua maleta de couro premium. Para ele, laços afetivos, tal qual transações comerciais, inevitavelmente perdiam o vigor ao longo dos dias. Por que haveria exceção? Dias depois, o brilho matinal envolvia a propriedade ao cruzar Victor o portal de entrada com seu veículo. O terreno superava suas expectativas, com campos viçosos se perdendo no infinito. A residência principal, uma estrutura clássica preservada, ostentava um alpendre espaçoso e canteiros vibrantes. Foi ali que ele anotou inicialmente. Sofia colhia ervas no pomar, seus fios castanhos compridos reluzindo sob a luz, enquanto arrumava os arbustos. Seus olhares se elevaram ao som do motor e, por um instante, Victor experimentou uma sensação inexplicável. Ela trajava vestes modestas, mas emanava uma graça espontânea que o desarmou. "Olá!", cumprimentou com tom sereno. "Você deve ser o recente dono." Victor demorou frações para retomar sua compostura habitual. "Exato, Victor Almeida", retrucou com aspereza. "E você atua aqui?" "Sou Sofia. Gerencio o pomar e os bichos." Ela rebateu com firmeza, sem se abalar pela secura dele. Ele a avaliou por segundos. Prosseguiu rumo à morada. Mas algo em sua postura, a pureza, o zelo evidente pelo ofício, persistiu ressoando em seus pensamentos. "Então, antes de começarmos, me contem nos comentários de qual cidade está assistindo. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias novas e emocionantes. Agora, sem mais espera, vamos continuar essa história." Nas jornadas subsequentes, Victor buscava focar unicamente nas operações da propriedade. Em seu gabinete provisório na residência central, examinava gráficos e cifras, mas sua atenção vagava repetidamente para o vidro. Sofia surgia sempre nas proximidades, atendendo ao pomar ou aos animais. Naquela aurora, ela nutria as ovelhas, e havia um encanto peculiar no modo como murmurava com elas. Seus fios castanhos amarrados em um rabo solto, mechas cor-de-mel flutuando ao vento. "Requer os balanços de rendimento", ele afirmou ao topá-la no curral, o timbre mais ríspido do que planejava. Na real, esses dados podiam aguardar. "Já os deixei em sua escrivaninha anteontem", Sofia contestou com tranquilidade, seus olhares azuis cruzando os dele por um lapso. Victor percebeu uma pontada incomum no tórax. Era exasperante como ela preservava aquela placidez ante sua gelidez. Um estrondo rasgou os céus, a precipitação irrompeu abrupta e intensa. "Devo armazenar o alimento", Sofia anunciou, rumando ao galpão. "Eu auxilio." As sílabas escaparam de sua boca antes de raciocinar. Que inferno fazia ali? No galpão, o ambiente se apequenava com ambos presentes. Victor flagrou-se notando pingos de água escorrendo pelo colo fino de Sofia. O aroma de palha nova e umidade preenchia o espaço, e pairava uma carga peculiar entre os dois. "Grata", ela sussurrou, o som delicado como de costume. Estava perto, perto em excesso. Por um segundo, Victor olvidou sua identidade, sua visão pousando na boca dela, e uma ânsia insana o invadiu. Um clarão alumiou o galpão, dissipando o instante. Sofia recuou veloz, e ele regressou ao real. Que insanidade era essa? Ela era uma colaboradora, uma mera ruralista, e ele havia desistido da crença no afeto.
Contudo, naquela madrugada em seu leito na morada central, Victor não lograva apagar o aroma sutil de Sofia, nem o fulgor daqueles olhares. A quinzena se estendia na propriedade. Victor esforçava-se por preservar sua agenda executiva, mas algo se alterara desde o episódio no galpão. Cada interação com Sofia agora portava uma vibração distinta. Em uma vespertina especialmente abafada, ele a localizou no pomar. O astro vespertino tornava seus fios castanhos quase acobreados. Ela hidratava as plantas com tal esmero que Victor se viu capturado por cada gesto. Devemos avaliar o cronograma da propriedade, ele declarou, o tom mais ameno que o comum. Sofia girou, e o tubo escapuliu ligeiro, salpicando líquido em sua blusa clara. Victor notou as faces arderem não pelo fluido, mas pela imagem dela ali, tão autêntica e atraente. Perdoe, ela expressou, aproximando-se com um tecido puro. Permita-me auxiliar. Ao contato dos dígitos dela no pano de sua vestimenta, ambos detectaram a faísca que os atravessou. Victor capturou a palma dela instintivamente. O instante congelou. Os olhos de Sofia acharam os dele, e por um lapso, todas as fortalezas que erigira pareciam se desfazer. Sofia. Sua voz emergiu grave. O uivo de um lobo quebrou o feitiço. Sofia se retraiu depressa, suas maçãs ruborizadas. Victor passou os dedos pelos cabelos pretos, irritado consigo. Que influência era essa que ela exercia sobre ele? À noite, no alpendre da morada central, Victor tentava laborar em seu notebook, mas suas ideias o traíam. A brisa carregava o odor do pomar ou seria o dela? Recordou seu noivado pretérito, de como tudo se dissipara gradualmente, mas com Sofia. Com Sofia era outro patamar, ardente demais, arriscado demais. Na aurora vindoura, uma urgência com uma das ovelhas alterou o curso. Victor foi despertado por pancadas ansiosas em sua entrada. A veloz está em apuros, Sofia anunciou, seu timbre usualmente plácido agora tingido de aflição. No curral, a ovelha valiosa da propriedade se retorcia em agonia. Victor surpreendeu Sofia ao iniciar a inspeção do bicho com expertise, uma inclinação juvenil que jamais abandonara por completo. Labutaram unidos por horas. Sofia fornecendo os remédios, suas palmas ocasionalmente roçando as dele, enviando calafrios por sua derme. O astro surgia quando, enfim, estabilizaram o animal. Ignorava que dominava tanto sobre ovelhas, Sofia comentou. Um novo lampejo de respeito em seus olhares azuis. Há muito que desconhece a meu respeito, ele rebateu, o tom mais brando que o padrão. Estavam próximos, fatigados, as guardas rebaixadas. Sofia exibia fragmentos de feno em seus fios castanhos. Sem ponderar, Victor estendeu o braço para removê-los, seus dígitos friccionando as madeixas macias, e ele viu Sofia conter o fôlego. O instante era ideal para um ósculo. Victor podia detectar o calor dela. Observar a pulsação rápida em seu colo sutil. Seus lábios estavam a polegadas. Senhor Victor, a voz do supervisor cortou o instante qual lâmina. Chamada de São Paulo afirmam ser vital. Sofia se distanciou ligeiro, ajustando o rabo desfeito. Victor praguejou em voz baixa, frustrado. O encanto se rompera. Durante a conferência virtual em seu gabinete, ele falhava em se concentrar. A visão de Sofia avermelhada e ofegante não se dissipava. O que se passava com ele? Como uma mera colaboradora conseguia agitar tanto suas sensações? Naquela madrugada, Victor não conseguia dormir. O ambiente pesava, prenunciando uma ventania. Do alpendre, avistou um clarão tênue no galpão. Sofia estava lá, talvez verificando a veloz. Sem hesitar, dirigiu-se para lá. A precipitação iniciou ao aproximar-se do galpão. A ovelha melhorou. Sofia expressou manso ao notá-lo. Estava esplêndida, fios castanhos livres cascateando sobre os ombros, a camiseta básica delineada pelo ar fresco que infiltrava. Não vim pela ovelha, Victor confessou, a voz áspera. A tormenta se intensificou externamente, ribombos reverberando, mas internamente o ambiente carregava outra carga. Sofia retrocedeu um passo, suas costas tocando a madeira. Victor avançou devagar. Não devia estar aqui, ela cochichou, mas seus olhares traíam o anseio reprimido. Não devia experimentar o que experimento.
ele contra-argumentou, posicionando uma palma na parede junto ao rosto dela. O odor de palha nova mesclava-se ao aroma inerente de Sofia. Um clarão iluminou o galpão, expondo o rosto dela enrubescido. Victor não conteve mais. O beijo inicial foi tenro, quase um toque. Sofia estremeceu em seus braços. Ao retribuir, o contato evoluiu para algo mais profundo. Anos de isolamento e desconfiança se evaporando naquele lapso. O beijo continha a paixão represada, a desejos acumulados por eras. Ao se desconectarem, arquejantes, o momento os atingiu como um banho gelado. Sofia se libertou de seus braços, evadindo-se para a chuva sem retroceder o olhar. Victor permaneceu, saboreando o gosto dela em sua boca, seu universo invertido. O que ele fez? Como permitiu que isso acontecesse? No alvorecer seguinte, o sol mal despontara quando Victor já se agitava em seu quarto. O beijo do dia anterior não saía de seu intelecto. Podia ainda sentir Sofia em seus braços, o sabor de sua boca, o aroma de seus fios. Sofia não surgiu no pomar naquela aurora. Quando enfim a avistou, estava no curral, sua pose rígida, revelando que também se afetara. Sofia, ele invocou, o tom mais ameno que o usual. Senhor Victor, ela replicou cerimoniosamente, desviando os olhares. Preciso concluir minhas obrigações. Sobre a noite passada foi um equívoco, ela o cortou, enfim confrontando-o, seus olhares reluzindo com sentimento represado. O senhor é meu empregador, isso não pode prosseguir. Mas ao tentar ultrapassá-lo, Victor segurou seu braço com suavidade. A faísca do contato os perpassou. Encare-me e afirme que não sentiu nada, ele provocou. Sofia estremeceu. Estavam próximos novamente. O aroma dela o embriagava, e Victor podia discernir cada mancha sutil em seu rosto. Por favor, ela sussurrou, mas não se afastou. Desta vez, ele a beijou sem que ela tivesse tempo de pensar. Não houve vacilo. O beijo foi profundo, ardente, repleto de sentimento. O ruído de falas aproximando-se os apartou. Sofia fugiu, deixando Victor atordoado e confuso. Não entendia o que estava acontecendo. Como podia perder o domínio assim? Eles passarão o resto do dia afastados. À noite, solitário em seu quarto, Victor combatia suas reflexões. Recordou seu noivado falido, de como jurara nunca mais se apaixonar. Mas Sofia era outra. Ela despertava nele algo além da atração corporal, e isso o aterrorizava profundamente. Os dias vindouros foram um suplício doce. Cada encontro fortuito nos passadiços da morada central ou no pomar carregava uma carga elétrica. Os vislumbres trocados expressavam mais que 1000 expressões. Victor batalhava contra o impulso constante de atrair Sofia para seus braços. Em uma manhã particularmente sufocante, ele a encontrou junto ao riacho. O sol declinante tingia o firmamento de matizes avermelhados. Sofia repousava na relva, fios castanhos soltos reluzindo com o brilho. Parecia uma aparição. Não devia estar isolada aqui, ele afirmou aproximando-se. O senhor tampouco, ela contra-argumentou, mas um leve sorriso se formou em sua boca. Victor assentou-se ao lado dela, o aroma dela o circundando, inebriante. Vou tentar me controlar, ele falou com a voz grave. Não após os beijos, Sofia completou, fitando-o fixamente. Exato. Precisamos preservar distância. O senhor, você é meu empregador, possui sua vida em São Paulo, seus deveres, seu universo. E se eu dissesse que meu universo se transforma? Victor se achegou mais, seus dedos tocando levemente o rosto dela. Que você transforma tudo. Sofia cerrou os olhos ao contato, cedendo por um lapso. Ao abri-los, estavam úmidos. Temo, ela revelou. Temo me render a isso e depois. Victor a silenciou com um beijo. Desta vez foi outro, lento, profundo, pleno de emoção. Sofia retribuiu com idêntica veemência, suas palmas agarrando nos cabelos pretos dele. O mundo pareceu estagnar enquanto se uniam sob o declínio solar. Ao se afastarem, Victor apoiou sua fronte na dela. Eu também temo, ele confessou, mas pela primeira vez em anos é um temor que merece ser enfrentado. Mas os temores de Victor eram mais enraizados que admitia. Na dia subsequente,
Uma ligação de São Paulo o ancorou à realidade. Assuntos cruciais, conferências com figuras proeminentes, o domínio onde uma mera colaboradora rural não se inseria. Sofia detectou a alteração nele de imediato. Victor voltou à distância, gélido, ocultando-se por trás de relatórios e chamadas. Ao se cruzarem, mal a olhava. Preciso retornar a São Paulo por alguns dias, ele proclamou com frieza, localizando-a no pomar. Compreendo, Sofia replicou, sua voz plácida velando a dor. É seu lugar, afinal. O tom dela o feriu como uma lança. Quis expressar algo, esclarecer que estava turbulento, que temia o que sentia, mas as sílabas não fluíram. Em São Paulo, em seu gabinete, Victor se sentia asfixiado. As conferências cruciais pareciam vazias, os banquetes comerciais insípidos. Tudo o que pensava cogitar eram olhos e fios cor-de-mel dela. Uma quinzena passou. Ao regressar à propriedade, encontrou uma Sofia alterada. Ela estava mais remota que nunca, evitando até vislumbrá-lo. Sofia, ele tentou dialogar, achando-a no galpão. Sim, senhor, ela replicou friamente. A formalidade formava uma barreira entre eles. Eu não quero ouvir você dizer nada. Ela o cortou, enfim confrontando-o, seus olhos úmidos, mas resolutos. Entendi perfeitamente. O senhor tem sua vida, suas obrigações. Eu sou meramente uma empregada. A forma como ela pronunciou empregada o golpeou como um murro. Quis esclarecer que não era assim, que ela era muito mais. Mas seu ego, seus temores, suas inseguranças o emudeceram novamente. Os dias vindouros foram um tormento. Sofia executava suas funções com excelência, mas era como se uma fração dela houvesse evaporado. Não havia mais sorrisos sutis, vislumbres demorados ou aquela aura especial que os envolvia. Em uma madrugada particularmente árdua, Victor a avistou pela vidraça de seu quarto. Sofia perambulava pelo pomar, o brilho lunar fazendo seus fios castanhos reluzirem. Estava magnífica, e a separação entre eles nunca pareceu tão lacerante. Sentado em sua cadeira de couro, um cálice de uísque intocado na mesa, ele enfim admitiu para si. Estava apaixonado, profunda e irremediavelmente apaixonado por Sofia. As lembranças o assaltaram, o encontro inicial, os vislumbres partilhados, os beijos furtivos no galpão e à beira do riacho. Como pôde ser tão estúpido? Como permitiu seu temor e ego aniquilarem algo tão valioso? Que espécie de indivíduo me tornei, murmurou para si, passando as mãos pelos cabelos pretos em exasperação. Recordou seu noivado pretérito, de como se trancara após isso, mas Sofia era outra. Ela jamais tentou impressioná-lo ou mudá-lo. Sua pureza, sua resiliência serena, seu afeto pela existência, tudo nela era autêntico. No dia seguinte, quando Sofia chegou para trabalhar, deparou-se com o pomar adornado por lírios alvos. No meio, Victor aguardava, sem sua vestimenta executiva usual trajado de modo casual. O que significa isso? Ela indagou, esforçando-se por manter o timbre estável. Uma maneira de pedir perdão, ele falou, avançando em sua direção. Por ser um tolo arrogante e covarde. Sofia, Victor prosseguiu, sua voz trêmula de sentimento. Passei anos criando defesas ao meu redor, persuadindo-me de que o afeto era um problema. Então você surgiu, com sua autenticidade, sua resiliência, seu espírito puro, e demoliu todas as minhas convicções. Sofia ficou parada, seus olhos ficou fixos nele, segurando as lágrimas. Tentei combater o que sinto. Ele avançou mais um passo em sua direção. Tentei me convencer de que eram realidades distantes demais, mas a verdade é que pela primeira vez em anos me sinto vivo de fato, e isso se deve a você. Victor, ela sussurrou, sua voz vacilante. Não quero mais fugir. Ele estava agora a centímetros dela. Não desejo mais me esconder atrás do ego ou do temor. Eu te amo, Sofia. Amo seu sorriso, seu jeito, seu modo de zelar por tudo e todos. Amo como você revolucionou meu universo. Uma lágrima rolou por seu rosto. Victor a enxugou com delicadeza usando o polegar. Como posso confiar? Sofia indagou, exposta. Você já partiu uma vez, e foi o maior deslize de minha vida. Ele segurou o rosto dela entre as palmas.
Mas agora sei precisamente onde desejo estar, ao seu lado, independente das opiniões alheias. A brisa soprou mansa, dispersando pétalas de lírio ao redor deles. Sofia estremeceu quando Victor se curvou, seus lábios a milímetros dos dela. Me concede uma oportunidade de demonstrar que evolui, ele suplicou grave. Uma oportunidade de te tornar feliz, de fazermos nossa história prosperar. Sofia o olhou profundamente, seus olhos reluzindo com lágrimas. Seu espírito clamava por afirmar sim, mas sua lógica a tornava prudente. Tenho tanto temor, Victor, ela revelou, sua voz oscilando sutilmente. Temor de me render e padecer novamente. Você tem tanto a arriscar sua reputação, seu prestígio. A única coisa que temo arriscar agora é você. Ele a cortou, sua voz plena de sentimento. Sofia cerrou os olhos por um lapso, sentindo o contato dele em seu rosto. Ao abri-los novamente, havia uma resolução neles. Sim, ela sussurrou. Vamos tentar, mas dessa vez deve ser diferente. O sorriso que iluminou o rosto de Victor foi o mais genuíno que ela já viu. Ele a atraiu para seus braços, envolvendo-a em um abraço firme. Serei outro, ele jurou. Vou te demonstrar diariamente isso. Os dias que vieram foram de reinvenção. Victor e Sofia iniciavam a construir algo fresco, mais amadurecido, mais genuíno. Nas auroras, ele começou a desfrutar o desjejum na copa da propriedade, rompendo a separação que outrora impunha aos trabalhadores. Em uma dessas manhãs, enquanto Sofia colocava chá em sua caneca, ele observou como seus dedos estavam ásperos pelo trabalho. Deixa eu te auxiliar com as ovelhas hoje, ele sugeriu, capturando sua mão com ternura. Você com essas vestes finas, ela zombou, mas seus olhares reluziam de contentamento. Posso me trocar, ele sorriu, atraindo-a mais perto. Quero conhecer seu universo, Sofia, de verdade. Mais adiante, no curral, Victor havia substituído o traje por algo comum. Sofia não lograva deixar de admirar como ele se mostrava alterado assim, mais acessível, mais tangível. Esse aí é um tanto arisco, ela alertou, achegando-se a uma ovelha escura. Como alguém que outrora conhecia, ele provocou, fazendo-a rir. Trabalharam unidos pela manhã inteira. Sofia se espantou com o saber dele sobre ovelhas, e mais com sua vontade de sujar as mãos. Em um instante, quando ele se curvou para inspecionar as patas do bicho, ela viu algo novo nele. Um homem liberto das correntes do poder e da hierarquia. O que houve? Ele perguntou, percebendo seu olhar. Você parece contente, ela falou sinceramente. Victor se achegou, suas mãos segurando a sua cintura. Pela primeira vez em muito tempo, eu estou. O beijo que se seguiu foi outro dos precedentes. Não havia mais aflição, nem a culpa ou o temor. Era um beijo de compromisso, de início, mas a realidade batia à porta. O celular de Victor soou. São Paulo convocava. Ele olhou o visor com uma careta aborrecida. Rafael, ele pronunciou, e Sofia identificou o nome do associado que tanto contatava. Já havia testemunhado várias dessas chamadas antes, sempre de longe, como Victor se metamorfoseava no magnata gélido e resoluto. Mas dessa vez era diferente. Quando ela indicou se retirar, como sempre, ele a surpreendeu, segurando sua mão, mantendo-a ali. Sofia sentiu a alteração em seu timbre ao responder, o tom imperioso e direto que ela conhecia. Mas havia algo fresco. Seus dedos permaneciam entrelaçados aos dela, com gentileza. Não, ele declarava ao aparelho. Dessa vez, não vou ceder nisso. Refaça os balanços integrais antes de qualquer veredito. Era peculiar e cativante ver essas duas facetas dele se fundirem. O magnata e o homem que acabara de passar a manhã cuidando de ovelhas com ela. Ao desligar, Victor exalou um suspiro carregado. Preciso voltar a São Paulo amanhã. Sofia sentiu seu coração se contrair. Era o primeiro desafio real desde que resolveram tentar de novo. O temor antigo ameaçou retornar, mas ela o combateu. Por quanto tempo? Indagou, esforçando-se por manter o timbre firme. 3 dias, ele respondeu, virando-se para encará-la, seus olhos escuros escrutinando o rosto dela atentamente. Mas dessa vez será diferente, Sofia. Como? Não vou simplesmente sumir. Ele tocou seu rosto com ternura. Vou ligar diariamente, você faz parte de vida agora.
E ao retornar, ele vacilou por um momento. Que tal te levar para um almoço na cidade? Um encontro autêntico. Sofia sentiu as faces arderem. Era um gesto modesto, mas expressivo. Pela primeira vez, ele se dispunha a ser visto publicamente com ela, não como chefe e subordinada, mas como par. No dia seguinte, Sofia observou o veículo de Victor partir pela via de Cascalho. Uma porção dela ainda receava que a narrativa se repetisse, que a distância ressuscitasse o homem gélido que ele era. O primeiro dia sem ele foi estranho. A propriedade parecia mais vasta, mais muda. Enquanto o cuidado dos bichos, Sofia se flagrava olhando para o galpão onde haviam partilhado tantos momentos. À noite, pontualmente às 7, seu celular soou. Senti falta hoje. A voz dele ecoou grave do outro lado. Mesmo com todas aquelas conferências cruciais, ela provocou levemente, tentando ocultar como seu coração acelerou ao ouvi-lo. Especialmente nelas, Victor riu manso. Estava em uma assembleia de diretoria e me vi pensando em você alimentando as ovelhas com aquele rabo solto que sempre solta mechas. Sofia ficou corada, grata por ele não ver sua reação. Como foi seu dia? Ela perguntou, assentando-se no alpendre de sua modesta residência na propriedade. Exaustivo, ele suspirou. Rafael quer negociar uma fração das cotas. Isso gera um caos, mas não desejo discutir isso. Me fale sobre seu dia, sobre os bichos. Nas chamadas anteriores, quando ainda era só sua funcionaria, ele apenas emitia comandos secos sobre a propriedade. Agora havia curiosidade real em sua voz, afeto em cada questão. A Veloz procurou por você hoje, ela relatou, sorrindo ao recordar a ovelha buscando Victor no curral. Acho que ela apreciou sua presença ontem. Só ela. A voz dele portava um tom de gracejo que fez seu coração pulsar mais forte. Talvez não só ela, Sofia admitiu em voz baixa. Conversaram por quase 1 hora. Victor desejava saber cada pormenor do dia dela, e Sofia se admirou com a fluidez que tinham para conversar sobre qualquer tema. No outro dia, ela estava no pomar quando recebeu uma mensagem dele. Olhando pela vidraça do escritório, mas preferia estar aí vendo você arrumar as plantas. Sofia sorriu, mas seu sorrir fraquejou ao ouvir falas se aproximando. 2 funcionarias veteranas da propriedade passavam murmurando. Dizem que ele está mudado com ela. Ah, mas endinheirados são todos assim. Logo passa. Sofia sentiu o rosto arder, mas ergueu a cabeça. As palavras delas tocavam em seus receios mais profundos, mas a mensagem no aparelho parecia queimar em suas palmas, recordando que dessa vez era diferente. À noite, nova chamada. Aconteceu algo, Victor indagou após alguns minutos. Sua voz soa alterada. Sofia vacilou, assustada com como ele já conseguia decifrar suas emoções mesmo remotamente. É tolice, ela iniciou. Sofia, a voz dele se tornou grave. Jurei que seria totalmente diferente dessa vez. Isso inclui você poder me relatar qualquer coisa. Sofia inalou fundo, reunindo bravura. Ouvi algumas pessoas comentando hoje sobre nós. O que disseram, a voz dele se tensionou. Que isso não vai durar, que homens abastados sempre... Ela parou, a voz trêmula. Sofia, Victor falou com determinação. Olha só quem discute sobre durar. O homem que passou anos evitando laços, que temia até sentir, e agora não consigo ficar um dia sem escutar sua voz, sem saber como você está. O coração dela acelerou com as palavras dele. Mas nossos universos são tão distintos. Ela persistiu, precisando expor seus temores. Sabe o que é distinto? Ele falou com ternura. A forma como me sinto ao seu lado, como se enfim todas as peças se ajustassem. Amanhã retorno e quero que todos vejam que não me oculto, que não me envergonho do que sinto. Victor, ela sussurrou. Mas as sílabas morreram em sua garganta quando ele se curvou, seus lábios a milímetros dos dela. Posso te beijar? Ele solicitou, como se precisasse de autorização, como se esse não fosse seu 1000º beijo. Em resposta, Sofia eliminou a distância entre eles. O beijo delicado, diferente de outros dos que já haviam partilhado. Não havia pressa nem aflição, apenas a certeza crescente de que isso que possuíam juntos era real e valioso. Quando o beijo se findou, permaneceram abraçados, as frontes apoiadas,
respirações arquejantes se mesclando no ar noturno. Jamais senti algo assim, Victor revelou. Nem no meu noivado, nem em nenhum outro laço. Sofia se distanciou um pouco para fitá-lo nos olhos, buscando a veracidade neles. O que ouviu a deixou sem fôlego. Havia uma exposição ali, uma rendição que o poderoso magnata nunca exibia. Como você consegue isso? Ele prosseguiu, sua voz trêmula de emoção. Como consegue demolir todos os muros que edifiquei? Talvez porque nunca almejei que você fosse diferente do que é. Ela respondeu com ternura. Mesmo quando era distante comigo, mesmo quando tentava me repelir, eu via algo mais em você. Victor a atraiu para outro beijo, mais veemente dessa vez, como se quisesse provar com gestos o que sílabas não conseguiam expressar. O mundo ao redor se dissipou. Não havia mais praça, nem fonte, nem cidade murmurando sobre eles. Quando enfim se apartaram. Vamos retornar, Sofia sussurrou, sentindo a madrugada esfriar. O trajeto de volta para a propriedade foi feito em um silêncio confortável, as palmas entrelaçadas sobre o console do veículo. De vez em quando, Victor beijava as mãos dela, depositando beijos suaves em seus dedos, fazendo o coração de Sofia disparar. Ao chegarem, ele insistiu em acompanhá-la até a entrada de sua modesta residência. A lua ainda reluzia forte, banhando tudo com sua luz argêntea. Grata pela madrugada, Sofia expressou com ternura, brincando com as chaves em suas palmas. Obrigado por confiar em mim novamente, ele disse, aproximando-se para acariciar seu rosto. Por me conceder uma oportunidade de fazer corretamente dessa vez. Amanhã ela iniciou hesitante. Amanhã estarei aqui, ele completou, compreendendo seu temor não dito. E depois, e depois. Não estou partindo para lugar algum, Sofia. Ele deu um beijo de boa noite prolongado, doce, pleno de juras. Boa noite, ele sussurrou contra seus lábios. Boa noite, ela respondeu entrando na residência com o coração aos saltos. Pela vidraça, Sofia observou-o caminhar até a morada central. Pela primeira vez, desde que tudo iniciara, não havia mais aquela sensação de medo, de algo que acabaria a qualquer instante, mas o destino ainda reservava surpresas para eles. Na manhã seguinte, nasceu mudada. Sofia acordou com um sorriso no rosto, as lembranças do jantar ainda frescas na cabeça. Enquanto se preparava para o trabalho, deu um passo na porta. Era Victor, carregando 2 canecas de chá. Pensei que a gente poderia começar o dia juntos, ele disse, um sorriso tímido nos lábios. Sentaram-se na pequena varanda da casa dela, olhando o sol nascer sobre uma fazenda. Foi um momento simples, mas importante. Victor Almeida, o empresário rico, escolheu tomar chá em uma varanda simples ao invés do escritório chique. Preciso resolver uns assuntos em São Paulo nas próximas 2 semanas, ele comentou, os dedos brincando com os dela. Mas dessa vez quero que venha comigo. Sofia sentiu o coração bater forte por um segundo. Eu estou em São Paulo. Está na hora de você conhecer meu mundo também, ele disse com carinho. Tem um jantar importante, uns amigos que virão. Quero você do meu lado. Antes que Sofia pudesse responder, um carro estranho entrou pelas ruas da fazenda. Era um Sport azul chamativo, demais para aquele lugar no campo. O rosto de Victor mudou na hora ao considerar. Sofia notou como a mão dele apertou a dela com mais força. Do carro desceu uma mulher elegante. Usa roupas de grife, sapatos altos demais para uma fazenda. Gabriela, Victor murmurou tenso. Sofia sentiu o coração gelar. Gabriela, uma ex-noiva. Gabriela caminhou em direção a eles, os sapatos afundando levemente na terra do caminho. Havia uma graça obrigada nos gestos dela, como se cada movimento fosse calculado para impressionar. Victor, querido, a voz dela é alta e falsa. Então é aqui que você está se escondendo. Sofia sentiu Victor ficar tenso ao lado dela, mas ele não soltou a mão dela. Pelo contrário, os dedos dele se entrelaçaram com mais força aos dela. O que você quer aqui, Gabriela? Ele disse, a voz fria como Sofia não ouvia há tempos. Agora, não posso visitar meu ex-noivo? Gabriela sorriu, os olhos dela finalmente pousando em Sofia. Isso é. Sofia, Victor respondeu decidido, se levantando e trazendo Sofia consigo. Minha companheira. A palavra companheira
fez o coração de Sofia bater forte. Foi a primeira vez que ele se apresentou assim. O sorriso de Gabriela fraquejou por um segundo. Companheira? Que estranho. Eu não sabia que você tinha voltado a se envolver com alguém, ainda mais com... Os olhos dela percorreram Sofia de cima a baixo. Alguém tão comum. Sofia é tudo menos comum. A voz de Victor tinha um tom de aviso. E você ainda não me disse o que veio fazer aqui. Na verdade, querida, Gabriela ajustou a bolsa cara no ombro, ignorando de propósito a presença de Sofia. Vim tratar de negócios. Meu pai está interessado em uma aliança com a empresa dele. E qualquer coisa profissional deve ser tratada no escritório em São Paulo. Victor cortou seco. Você sabe disso. Mas pensei que a gente poderia reviver os velhos tempos. Ela avançou um passo na direção a ele. Lembra como era bom quando misturávamos negócios e diversão? Sofia sentiu o estômago revirar, mas antes que pudesse reagir, Victor deu um passo à frente, se posicionando um pouco na frente dela em uma pose protetora. Os velhos tempos acabaram, Gabriela, e você sabe muito bem por quê. A voz dele estava cheia de uma frieza contida. Nosso noivo acabou porque você era mais atraído pelo meu dinheiro e prestígio do que por mim. E ela não. Gabriela lançou um olhar malvado para Sofia. Essa funcionária da fazenda? Foi a primeira vez que Sofia falou, a voz dela surpreendentemente firme. Se eu fosse atraído por dinheiro, não teria resistido tanto quando ele tentasse se aproximar. Victor olhou para ela com orgulho e admiração, um leve sorriso surgindo nos lábios dele. Gabriela ficou visivelmente chateada com a resposta firme de Sofia, o rosto dela bem maquiado, contraindo-se em uma expressão de raiva. Victor, ela tentou de novo, a voz dela doce. Você não pode estar falando sério. Você que sempre valorizava tanto as aparências, a posição social. Esse não é mais o Victor que você conheceu. Ele cortou, a voz firme mas controlada, e eu agradeço todo dia por isso. Sofia me ensinou que existe muito mais na vida do que aparências, prestígio. Ele se virou para Sofia, os olhos escuros dele transmitindo todo o amor que sentia. Foi preciso conhecer alguém verdadeiro para perceber como minha vida era vazia. Sofia sentiu os olhos dela umedecerem com aquelas palavras. Gabriela deu uma risada sincera. Por favor, poupe-me, faça drama. Quando cansar dessa escapada no campo, sabe onde me achar. A única coisa que eu sei, respondeu Victor, é que desperdicei tempo demais da minha vida com pessoas como você, Gabriela. Agora, se nos der licença, Sofia e eu temos uma fazenda para cuidar. Sem esperar resposta, ele levou Sofia gentilmente para longe dali, deixando Gabriela boquiaberta junto ao carro azul dela. Caminharam em silêncio até o pomar, onde as plantas que Sofia cuidava com tanto carinho estavam em plena harmonia. Victor parou e se virou para ela, os olhos dele buscando qualquer sinal de insegurança ou dor no rosto dela. Você tá bem, ele falou com carinho. Então era assim que ela era, Sofia murmurou mais para si que para ele. Tão diferente de mim. E eu era igual, Victor admitiu, passando a mão pelos cabelos em um gesto nervoso. Preocupado com aparências, prestígio, o que os outros pensariam. Até você aparecer e virar meu mundo. Sofia esconde os olhos azuis para ele, achando uma expressão no olhar dele que a tocou profundamente. Sabe o que mais me irrita? Ele continua, segurando o rosto dela entre as mãos. A forma como ela olhou para você. Como se você fosse inferior, quando, na verdade, você é tudo que eu sempre preciso e nunca consegui buscar. Victor, não. Ele interrompeu com gentileza. Preciso dizer isso. Ver Gabriela hoje só me fez ter mais certeza. O que eu sinto por você é verdadeiro, é profundo. É assustador, às vezes, de tão forte. Sofia sentiu o coração dela bater tão forte que parecia prestes a sair do peito. Os dedos de Victor acariciavam suavemente o rosto dela. Os olhos escuros dele tinham uma intensidade que a deixava sem fôlego. Quando eu estava com Gabriela, ele continuou, a voz dele grave de emoção. Era tudo sobre manter as aparências. Mas com você eu posso ser eu mesmo, eu posso ser aberto, eu posso admitir que estou completamente apaixonado, e isso me assusta e me encanta ao mesmo tempo. Uma lágrima rolou pelo rosto de Sofia. Victor a enxugou com o questionador.
Me desculpe por ela ter vindo até aqui, ele sussurrou. Não se desculpe, respondeu Sofia, enfim achando a voz dela. Ver você hoje, a forma como me defendeu, como falou de nós, isso significou muito para mim. Sofia, ele mudou o rosto dele enquanto testava se tocando. Quero que saiba que eu não vou mais fugir. Não vou mais com medo. Estou pronto para viver isso com você, independente do que outras pessoas pensem ou digam. O beijo que se bateu foi outro de todos os anteriores. Havia uma entrega total, uma promessa silenciosa, uma certeza que não pedi de palavras. As mãos de Sofia encontraram os cabelos pretos dele, enquanto Victor atraía pela cintura, tirando qualquer espaço entre eles. Vem comigo, Victor sussurrou segurando a mão dela. Aqui é muito aberto. Ele a levou até o galpão velho, onde tudo havia começado entre eles. O lugar estava silencioso hora da manhã, com raios de luz entrando pelas fendas das tábuas, criando um ambiente quase mágico. Foi aqui que eu percebi que estava perdido de amor por você, ele revelou, atraindo-a para os braços dele. Naquela noite de tempestade. Victor, Sofia sussurrou. O coração dela batendo forte ao sentir o calor do corpo dele tão perto. Você mudou tudo em mim. Ele contínuo, uma mão subindo para acariciar o rosto dela, enquanto a outra mantinha firme pela cintura. Me fez querer ser um homem melhor. O cheiro de palha nova e madeira os envolvia, misturando-se ao perfume leve do cheiro de Sofia e ao perfume masculino de Victor. A luz que entrava pelas fendas criava um ambiente íntimo, quase transcendente. Nunca pensei que pudesse sentir algo assim, ele murmurou, os dedos dele traçando o contorno do rosto dela com delicadeza. É como se cada momento longe de você dose. Sofia estremeceu com a intensidade do olhar dele. Os olhos escuros de Victor eram escuros de desejo e emoção. As mãos dela subiram pelo pescoço dele, sentindo o pulso dele acelerado. Você tem certeza? Ela sussurrou. Certeza que não vai se arrepender, que não vai acordar um dia e perceber que precisa de alguém mais. Victor a calou com um beijo profundo, ardente. As mãos dele deslizaram pelas costas dela, trazendo-a ainda mais perto. Sofia retribuiu com igual força, os dedos dela se afundando nos cabelos pretos dele. A única coisa que eu tenho certeza na vida, ele disse contra os lábios dela, a voz grave, é do que eu sinto por você. Você é tudo o que eu quero, tudo o que eu preciso. Victor sussurrou, os lábios dele deslizando pelo pescoço de Sofia. Tudo o que eu preciso. Sofia inclinou a cabeça, dando mais acesso aos beijos dele, as mãos dela apertando os ombros fortes de Victor. O calor entre eles aumentava. Anos de resistência se dissolvendo naquele momento. Victor, ela suspirou quando ele achou aquele ponto sensível atrás da orelha dela. As mãos dele exploravam as costas dela com veneração, enquanto os beijos dele voltavam aos lábios dela, mais urgentes agora. Sofia podia sentir o coração dele bater tão forte quanto o dela, os corpos deles perfeitamente ajustados. Um barulho distante de conversa os fez se separar ofegantes. Os olhos de Victor estavam escuros de desejo, mas havia também amor ali, um amor profundo que fez o coração de Sofia derreter. Precisamos parar, ele murmurou, apoiando a testa na dela, tentando recuperar a respiração. Ou eu não vou conseguir me controlar. Sofia sentiu-se igualmente afetada, o corpo inteiro dela vibrando com as sensações que ele causou. Me desculpe, Victor sussurrou, arrumando uma mecha do cabelo castanho de Sofia atrás da orelha dela. Não quero que pense que é só isso, que é só desejo. Sofia enviou com ternura, o rosto dela ainda vermelho. Eu sei que não é. Ele a mantinha perto, os dedos dele fazendo círculos suaves nas costas dela. Quero fazer tudo certo com você sem pressa. E como seria fazer tudo certo, ela disse, os olhos azuis dela achando os dele. Primeiro ele beijou a testa dela. Quero que venha comigo a São Paulo. Conheça meu mundo, minha vida lá. Quero te levar para almoços nos melhores lugares, te apresentar como uma mulher da minha vida. O coração de Sofia falhou uma batida com aquelas palavras. E então, ela sussurrou. Então ele segurou o rosto dela entre as mãos. Quero construir uma vida com você, aqui na fazenda, em São Paulo, onde você quiser.
Está pronto para dividir seu tempo entre São Paulo e a fazenda, disse Sofia, os dedos dela brincando distraidamente com os botões da camisa dele. Na verdade, Victor segurou as mãos dela entre as dele. Estava pensando em algo mais permanente. Que tal transformar a casa principal em nosso refúgio? Os olhos de Sofia se abriram. Você quer morar aqui? Eu posso cuidar dos negócios daqui, ir à cidade apenas quando necessário, ele explicou, os olhos dele brilhando com a ideia. Mas quero acordar todas as manhãs vendo você arrumar o pomar, cuidar do pôr do sol com você. Quero fazer dessa fazenda nosso lugar. Sofia sente lágrimas se formando nos olhos dela. Tem certeza? Não quero que sacrifique sua vida por mim. Sacrifício? Ele riu suavemente, atraindo-a de volta para os braços dele. Sofia, pela primeira vez na vida, eu vou escolher ser feliz. Realmente feliz. Aqui com você eu me sinto em paz, eu me sinto inteiro. Os lábios dele encontraram os dela novamente, em um beijo profundo e cheio de promessas. As mãos de Sofia subiram pelo peito dele até o pescoço dele, enquanto Victor a abraçou mais forte, como se quisesse unir os corpos deles. Eu te amo. Victor sussurrou contra os lábios dela, as palavras fluindo naturalmente, sem medo ou hesitação. Eu te amo de um jeito que nunca pensei ser possível. Sofia sentiu o coração dela parar por um segundo. Foi a primeira vez que ele disse essas palavras. Lágrimas de alegria rolaram pelo rosto dela, enquanto ela o beijava de novo, colocando naquele beijo todo o amor que também sentiu. Também te amo, ela respondeu quando se separaram, a voz dela trêmula de emoção. Os olhos escuros de Victor brilhavam intensamente. Uma das mãos dele levantou-se para acariciar o rosto dela, o questionando enxugando delicadamente as lágrimas. Casa comigo, ele pediu com ternura. Sofia segurou o ar, os olhos azuis dela abertos de surpresa. Victor se tirou apenas o suficiente para tirar do bolso uma pequena caixa de veludo. Com um gesto fluido, ajoelhou-se diante dela, os olhos escuros dele nunca deixando os dela. Eu havia planejado algo mais elaborado, ele revelou, a voz dele grave de emoção. Um almoço, flores, música. Mas aqui, neste galpão onde tudo começou, vendo você assim, tão bonita, tão verdadeira, eu não consigo mais esperar. Abriu a caixa, mostrando um anel delicado de safiras. Sofia. A voz dele tremeu levemente. Você me ensinou o que é amor de verdade. Me fez querer ser um homem melhor. Aceita se casar comigo? Posso construir uma vida ao meu lado? Lágrimas rolaram livremente pelo rosto de Sofia, o coração dela batendo tão forte que ela mal conseguia respirar. Ali estava Victor Almeida, o empresário rico, joelhado no chão do galpão, olhando para ela com tanto amor que parecia transbordar. Sim, ela sussurrou, a voz dela trêmula pela emoção. Sim, quero me casar com você. As mãos de Victor tremiam levemente quando ele colocou o anel no dedo dela. Era perfeito, discreto e refinado como Sofia. Ao se levantar, os olhos dele também estavam úmidos. Eu te amo tanto, ele murmurou, atraindo-a para um beijo profundo, ardente. Sofia retribuiu com toda a força dos sentimentos dela. Os braços dela envolvidos o pescoço dele, sentindo o metal frio do anel em contraste com o calor do corpo dele. Quando se separaram do beijo, ofegantes, Victor apoiou a testa na dela. Prometo te tornar feliz todos os dias da nossa vida. Você já me tornou, ela respondeu com ternura, olhando para o anel no dedo dela. É bonito. Foi da minha avó, revelou Victor, os dedos dele acariciando a mão dela onde o anel agora brilhava. A única pessoa da família que realmente soube o que era amor verdadeiro. Ela me deu antes de morrer. Disse que era para dar apenas à mulher que mudasse minha vida. Sofia olhou para o anel com ainda mais emoção. Era ainda mais especial saber que usava uma história, um significado tão enraizado. Quando eu soube que era você, ele continuou, pedi ao motorista ir até São Paulo buscar. Estava guardado no cofre, esperando esse momento. Por isso você estava tão agitado esses dias, Sofia lembrou, lembrando como ele estava mudado, distraído. E por isso Rafael ligou tanto, ele riu suavemente. Estava me ajudando a organizar tudo em segredo. Na verdade, ele olhou para o relógio dele, neste momento exato,
A casa principal está sendo celebrada para uma pequena comemoração. Apenas nós dois. Os olhos de Sofia se abriram. Você planejou tudo. Planejei um almoço romântico com velas, música. Mas quando você viu aqui, neste galpão, ele tocou o rosto dela carinhosamente. Não consegui esperar. Tinha que ser aqui onde tudo começou. Vem, ele sussurrou, entrelaçando os dedos aos dela. Deixa eu te mostrar o que preparei. Ao chegar à casa principal, Sofia perdeu o ar. O caminho até a varanda estava iluminado por pequenas luzes, como estrelas presas no tempo. Lírios brancos, os favoritos dela, decoravam cada canto. Na varanda, uma mesa para dois estava arrumada de modo orgânico, com castiçais de prata e uma garrafa de champanhe sem gelo. Uma música suave tocava ao fundo. Victor, ela foi inspirada e emocionada. Espera, ele convida, puxando uma cadeira para ela. Isso é só o começo. Serviu 2 taças de champanhe, dando uma a ela, os olhos dele brilhando de um modo mudado, mais leves, mais felizes. A nós ele propôs o brinde, a voz dele grave de emoção. A nós, ela respondeu, o anel na mão dela captando o brilho das velas. O almoço foi servido, todos os pratos favoritos dela, preparados especialmente para a ocasião. Conversaram, riram, fizeram planos. Era como se o mundo externo não existisse, como se aquele momento fosse eterno. Após o almoço, Victor estendeu a mão para ela. Me dá essa dança? A música mudou para uma canção lenta e romântica. Sofia conheceu. Era a mesma música que dançaram naquela noite no restaurante da vila. Você lembrou, ela compartilhou, se deixando envolver pelos braços fortes dele. Lembro de cada momento com você, ele murmurou perto do ouvido dela, conduzindo-a suavemente pela varanda. Do seu primeiro sorriso, do nosso primeiro beijo, de como você fica bonita quando arruma as plantas. Sofia apoiou a cabeça no ombro dele, respirando o cheiro familiar dele. Como decoravam cada canto. Na varanda, uma mesa para 2 estava arrumada de modo orgânico, com castiçais de prata e uma garrafa de champanhe sem gelo. Uma música suave tocava ao fundo. Victor, ela foi inspirada e emocionada. Espera, ele convida, puxando uma cadeira para ela. Isso é só o começo. Serviu 2 taças de champanhe, dando uma a ela, os olhos dele brilhando de um modo mudado, mais leves, mais felizes. A nós ele propôs o brinde, a voz dele grave de emoção. A nós, ela respondeu, o anel na mão dela, captando o brilho das velas. O almoço foi servido, todos os pratos favoritos dela, preparados especialmente para a ocasião. Conversaram, riram, fizeram planos. Era como se o mundo externo não existisse, como se aquele momento fosse eterno. Após o almoço, Victor estendeu a mão para ela. Me dá essa dança? A música mudou para uma canção lenta e romântica. Sofia conheceu. Era a mesma música que dançaram naquela noite no restaurante da vila. Você lembrou. Ela compartilhou, se deixando envolver pelos braços fortes dele. Lembro de cada momento com você. Ele murmurou perto do ouvido dela, conduzindo-a suavemente pela varanda. Do seu primeiro sorriso, do nosso primeiro beijo, de como você fica bonita quando arruma as plantas. Sofia apoiou a cabeça no ombro dele, respirando o cheiro familiar dele. Como decoravam cada canto. Na varanda, uma mesa para 2 estava arrumada de modo orgânico, com castiçais de prata e uma garrafa de champanhe sem gelo. Uma música suave tocava ao fundo. Victor, ela foi inspirada e emocionada. Espera, ele convida, puxando uma cadeira para ela. Isso é só o começo. Serviu 2 taças de champanhe, dando uma a ela, os olhos dele brilhando de um modo mudado, mais leves, mais felizes. A nós, ele propôs o brinde, a voz dele grave de emoção. A nós, ela respondeu, o anel na mão dela captando o brilho das velas. O almoço foi servido, todos os pratos favoritos dela, preparados especialmente para a ocasião. Conversaram, riram, fizeram planos. Era como se o mundo externo não existisse, como se aquele momento fosse eterno. Após o almoço, Victor estendeu a mão para ela. Me dá essa dança? A música mudou para uma canção lenta e romântica. Sofia conheceu.
Era a mesma música que dançaram naquela noite no restaurante da vila. Você lembrou, ela compartilhou, se deixando envolver pelos braços fortes dele. Lembro de cada momento com você, ele murmurou perto do ouvido dela, conduzindo-a suavemente pela varanda. Do seu primeiro sorriso, do nosso primeiro beijo, de como você fica bonita quando arruma as plantas. Sofia apoiou a cabeça no ombro dele, respirando o cheiro familiar dele. Como luzes suaves criavam uma atmosfera encantada, e a noite estava perfeita, nem quente nem fria. Estou sonhando, ela sussurrou. Se for um sonho, ele parou de dançar para olhar nos olhos dela. Não quero acordar jamais. Os lábios dele se uniram em um beijo suave, que foi ficando mais intenso aos poucos. As mãos de Sofia subiram pelo peito dele até o pescoço, enquanto Victor a traía mais perto pela cintura. Quando se separaram do beijo, ofegantes, Victor segurou o rosto dela entre as mãos. Quero me casar logo, ele revelou, os olhos escuros dele intensos. Aqui na fazenda, sob aquela árvore velha junto ao riacho com o pôr do sol de fundo. Seria perfeito. Sofia enviou, os olhos azuis dela brilhando de emoção. Algo simples, do jeito que você quiser. Ele beijou a testa dela com ternura. Podemos transformar o pomar que você cuida com tanto carinho no cenário do nosso casamento. Sofia fechou os olhos imaginando a cena. As plantas que ela mesma cultivava adornando tudo, o riacho refletindo o céu vermelho, os amigos dela da fazenda misturados aos convidados da cidade. Daqui a 3 meses, ele sugeriu ansioso. Ela riu da pressa dele. Não é muito cedo? Sofia, ele segurou as mãos dela entre as dele, olhando para ela intensamente. Já perdemos tempo demais. Eu com meus medos, nós com nossos mundos diferentes. Agora que finalmente estamos juntos, quero começar nossa vida. 3 meses é tempo demais para esperar para te chamar de minha esposa. Ela corou com a força das palavras dele, com a paixão na voz dele. Então vamos nos casar em 3 meses, ela sorriu. O sorriso que iluminou o rosto de Victor era de pura alegria. Ele a atraiu para outro beijo, mais profundo, mais forte, selando aquela promessa. A fazenda já está tão mudada desde que você chegou, comentou Sofia, brincando com os botões da camisa dele. Mais vibrante por sua causa. Victor segurou as mãos dela. E após o casamento, quero fazer algumas mudanças na casa principal, transformando-a em nosso refúgio de verdade. Que tipo de mudança? Primeiro ele convida, puxando-a para sentar ao lado dele em um dos bancos da varanda. Quero reformar o jardim de inverno, fazer um espaço só seu com todas as plantas que você ama. Depois podemos redecorar os quartos, dar a nossa cara ao lugar. Sofia observou ele falar encantado. Esse era um Victor diferente do empresário frio que ela conhecia. Os olhos dele brilhavam ao traçar planos, ao imaginar a vida deles juntos. E o escritório em São Paulo, ela disse com ternura. Eu posso cuidar de tudo daqui. Ele beijou as mãos dela. Ir à cidade apenas quando for preciso. Nossa vida será aqui, onde tudo começou. Uma brisa suave balançou as luzes suspensas, criando sombras dançantes ao redor deles. Os meses anteriores ao casamento passaram como um sonho agitado. A fazenda fervilhava com os preparativos. Decoradores, floristas e coordenadores transformavam cada espaço com toques especiais. Sofia supervisionava pessoalmente cada detalhe, garantindo que tudo preservasse a simplicidade refinada que ela tanto prezava. Enquanto Victor sorria ao vê-la tão envolvida, tão feliz. As tardes foram preenchidas com testes de doces, seleção de plantas, decisões sobre música e cardápio. Às noites, eles passavam na varanda da casa principal, traçando planos, sonhando acordados com a vida deles juntos. O anel de noivado brilhava no dedo de Sofia, captando o brilho da lua, enquanto ela se relacionava nos braços de Victor. Enfim, o grande dia chegou. A manhã na fazenda trazia consigo a promessa do dia mais especial das vidas deles. O pomar, testemunha muda do amor deles, havia se transformado em um cenário de conto de fadas. Milhares de pequenas luzes foram delicadamente entrelaçadas entre as plantas que Sofia cultivava com tanto zelo durante anos. Lírios brancos e jasmins se misturavam em composições naturais, criando um caminho serpenteante entre as árvores antigas até o riacho.
O altar fora erigido sob a árvore velha, onde tantas vezes se encontrou, um arco coberto de flores silvestres e laços de seda que dançavam com a brisa suave da manhã. O riacho espelhado e sereno refletido o céu, que se tingia de tons rosados e dourados. Na casa onde Sofia se preparava, a atmosfera era de pura emoção. O vestido dela, uma criação exclusiva, misturava renda italiana com cetim puro em um tom suave de creme. O corpo, delicadamente bordado com minúsculas contas, descia em uma saia fluida que parecia flutuar a cada movimento. As costas do vestido de noiva eram trabalhadas em um padrão sutil de rendas que evocava as plantas do pomar. Os cabelos castanhos dela foram artisticamente arrumados em ondas suaves, algumas mechas propositalmente soltas, emoldurando o rosto em um estilo romântico e espontâneo. Um véu de tule francês tão fino que parecia feito de bruma completava o visual. Nas mãos dela, um buquê de lírios brancos e flores do campo, as mesmas que enfeitavam o pomar. Na casa principal, Victor andava inquieto pelo quarto. O reflexo dele no espelho revelou um homem muito diferente do empresário frio que chegou há meses antes. O terno preto ressaltou a graça natural dele, os cabelos pretos meticulosamente penteados, os olhos escuros brilhando de expectativa. O entardecer começou a tingir o céu quando os primeiros acordes da música encheram o ar. Os convidados, uma mistura harmoniosa do mundo chique de São Paulo com a simplicidade calorosa da fazenda, voltaram os olhares para o início do caminho de flores. Victor, parado sob o arco florido, sentiu o coração parar quando a viu. Sofia surgia como uma visão, o vestido dela captando os últimos raios dourados do sol. Os olhos azuis dela brilhavam com lágrimas contidas e um sorriso suave iluminava o rosto dela. A cada passo que dava pelo caminho das flores, o mundo parecia parar. Quando os olhares deles se cruzaram, tudo o resto desapareceu. Não havia mais convidados nem música, apenas eles dois. Victor estendeu a mão para ela quando finalmente chegou ao altar, e Sofia pôde ver que ele também tinha lágrimas nos olhos. "Você tá linda", ele sussurrou, a voz dele grave de emoção. O oficiante iniciou a cerimônia, mas Victor mal ouvia as palavras, os olhos dele não deixando o rosto de Sofia, gravando cada detalhe daquele momento. O modo como a brisa suave brincava com as mechas soltas do cabelo dela, o brilho de alegria nos olhos azuis dela, o leve tremor das mãos dela entre as dele. Chegou o momento dos votos. Victor respirou fundo, a voz dele trêmula de emoção. "Sofia, quando cheguei a esta fazenda, era um homem mudado, distante, fechado, descrente no amor. Você, com suas bênçãos e seu espírito puro, derrubou todas as minhas barreiras. Me ensinou que a verdadeira fortuna está nos momentos simples, nos sorrisos genuínos, no amor verdadeiro. Prometo te amar e respeitar todos os dias da minha vida. Prometa ser seu apoio, seu parceiro, seu aliado mais fiel. Prometo fazer dessa fazenda nosso refúgio, criar nossas memórias aqui, envelhecer ao seu lado vendo as plantas que você cultiva desabrocharem a cada estação." Uma lágrima rolou pelo rosto de Sofia enquanto ela iniciava os votos dela. "Victor", a voz de minha Sofia oscilou levemente, "você chegou como uma tempestade na vida simples. No início, parecia que éramos de mundos tão distantes, mas o amor provou ser mais forte que qualquer obstáculo. Vi dia após dia, seu espírito se abre, suas defesas caem. Me apaixonei pelo homem por trás do empresário, pelo seu sorriso raro, que foi se tornando comum, pela forma como os olhos dele brilham quando fala do nosso futuro. Prometo estar sempre ao seu lado, ser seu equilíbrio, seu apoio. Prometo te amar não apenas nos momentos simples, mas principalmente nos difíceis. Prometo fazer dessa fazenda não apenas uma casa, mas nosso santuário, nosso pedaço de paraíso." O sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu em tons de rosa e dourado, quando trocaram as alianças. As mãos de ambos tremiam levemente. "Eu os declaro marido e mulher", anunciado o oficiante. "Pode beijar a noiva." Victor segurou o rosto de Sofia entre as mãos com delicadeza, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo.
Quando os lábios deles se uniram, os convidados aplaudiram, mas eles mal notaram. Naquele beijo estava toda a promessa de um futuro juntos. Quando se separaram do beijo, o céu estava tingido das cores mais belas do entardecer, como se a própria natureza celebrasse aquela união. Os convidados lançaram elogios de lírios enquanto eles caminhavam pelo mesmo caminho, agora como marido e mulher. A recepção ocorria sob as luzes que pontilhavam todo o pomar, criando um cenário encantado. Mesas refinadas foram dispostas entre as árvores antigas e o aroma das flores se misturava com a brisa suave da noite. Para a primeira dança, Victor transferiu Sofia até o centro do espaço preparado especialmente para isso. Era a mesma música daquela primeira noite no restaurante da vila, a mesma que tocara na noite do noivo. Feliz, ele sussurrou no ouvido dela enquanto dançavam. Mais do que eu imaginava ser possível, ela respondeu, os olhos azuis dela brilhando de emoção. Bem-vinda à nossa nova vida, senhora Almeida. Ele brilhante, aquele sorriso que era só dela. Ali, dançando sob as estrelas no pomar que testemunhara o nascimento do amor deles, Victor e Sofia sabiam que haviam encontrado seu verdadeiro destino um no outro. Se você gostou dessa história, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal para mais contos românticos assim e ativar o sininho para não perder nenhum. Compartilhe com aquela amiga que adora um bom romance. Obrigado por assistir até o final. Até a próxima história, lembre-se, o amor sempre encontra um caminho. Beijos e abraços.